E vamos falar do Santos, que está se preparando para o grande jogo de domingo contra o Fluminense na Vila Belmiro, às 16 horas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. E o Santos necessitando muito de uma vitória, para esquecer esse negócio de tantas derrotas aí para trás. Quem sabe aí começar uma nova era, um novo tempo agora com o Juan Pablo Vojvoda, o nosso treinador, o treinador argentino, que dizem que tinha muitos que queriam, e ele aceitou vir para o Santos para dirigir o time que um dia foi do nosso queridíssimo Rei Pelé e agora do Neymar que está lá e ele preferiu vir. Vamos desejar toda a sorte do mundo para o nosso queridíssimo Vojvoda. Ele que está ganhando o presente do Santos para o restante da temporada. Olha que maravilha. Mas antes aqui, deixa eu só falar para aqueles que gostam de torcer para o Santos, aonde o Santos está. O Santos, através das meninas das Sereias da Vila, vão estar na Vila Belmiro amanhã, às 15 horas, para defender o título da Série A2. Olha que maravilha! O Santos podendo ser campeão neste sábado pela Série A2. Contra quem? Contra o Botafogo. Olha que maravilha! Lembrando que lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos, as meninas venceram por 1-0 e agora tem toda a chance do mundo de amanhã conquistar esse título dentro da Vila Belmiro. Lembrando que o Santos joga até pelo empate, mas é claro que contra o Botafogo a gente tem que sempre torcer por uma vitória, que aí fica mais delicioso as comemorações depois do jogo. Vamos torcer e acreditar sim que as meninas possam sim ser campeã amanhã em cima do Botafogo. Para aqueles que vão estar ali na região de Santos, na praia, tomando aquela água de coco, saboreando aquelas delícias ali quando você está na praia. Lembrando que dá um pulinho lá na Vila Belmiro, vai lá ver o jogo, depois vai na pouquinho da noite de novo e corre lá nos areiões, ou na areia da praia mesmo, e toma mais um banhozinho, depois vai para o jantar e vai descansar à noite. É claro que cada um sabe o que faz. Mas, ó, antes aqui também, eu quero só lembrar que amanhã, sábado, tem as categorias de base do Santos. Às 9 horas, Santos e Linense, e depois às 11 horas, o Sub-17 do Santos enfrenta o Marília, os dois jogos no Estádio Espanha. Às 9 horas, o Sub-15 e às 11 horas, o Sub-17. Vamos torcer aí e acreditar, sim, que os meninos possam vencer neste sábado e, quem sabe, fazer mais uma vitória para o Santos Futebol Clube. Bom, dizem que o zagueiro já está em Santos. Adonis Frias já está no Santos e amanhã deve fazer exames médicos. O Ilharão fez exames médicos no Santos. Vamos torcer também que o Adonis Frias façam também os seus exames médicos amanhã no Santos e que dê tudo certo e quem sabe aí já é o primeiro presente para o Vojvoda. Porque o segundo, eu vendo agora há pouco, o Vene Catagrande, confirmando que o Santos acertou a contratação do Vitor Hugo, jogador de 21 anos, do Flamengo e que vem por empréstimo até o final de 2026. Só não pode vir como veio o Jean Lucas. Aí não pode. Depois do jogador está se firmando, está ali no Santos ali jogando bem, e aí você aparece uma proposta de fora e aí o jogador é vendido. Não pode. Tem que vir, ficar e com a opção de compras do Santos depois do empréstimo, porque quem sabe até lá o final de 2026, quem sabe o Santos tem mais alguns Lucas Meireles na base para ser vendido e aí o Santos pode contratar o jogador. Ó, eu não vou falar do Adonis Frias,
porque eu não conheço, eu não adianto falar aqui para as pessoas aqui e querer enganar as pessoas e dizer que eu vejo futebol lá de fora. Eu não consigo ver. Por mais que eu esteja de boa em casa, tranquilo em casa, eu sinceramente eu não me vejo muito vendo jogos lá de fora, não. A não ser quando é uma decisão, alguma coisa mais importante, eu vejo. Só isso aí. Mas dizer que eu fico vendo campeonato alemão, campeonato espanhol, ou vendo. Campeonato espanhol é Real Madrid, Barcelona, praticamente. E vendo campeonato inglês, eu não vejo, eu não vejo. Principalmente o mexicano. Principalmente o campeonato mexicano. A gente vai falar que é bom zagueiro, já começa aquele pessoal falar que vê, aí começa a ver lances na internet, aí fica tudo bonitinho também. Tudo delicioso, só pega aquelas coisas boas e aí começa a passar. Eu quero aguardar para ver, porque são muitas e muitas contratações que vêm e às vezes você acha que vai caminhar. O Vladimir Júnior, vou mandar um abraço para o Vladimir Júnior. Um abração aí para você, Vladimir, porque você às vezes você lembra de umas coisas que eu não lembro mais. Você lembrou do Auro, o Auro jogou no Santos. Eu já não estava nem lembrando mais do Auro e você lembrou. Parabéns para você. Você não esquece nem essas coisas. Você de vez em quando você lembra aí e eu tenho que concordar. Mas o Auro um dia foi lateral direito do Santos, contratado principalmente pelo nosso Edu Draceno. Ô Edu, você foi campeão da Libertadores pelo Santos, mas você deu uma bola fora também, né? Que coisa! Você mandou o Daniel Guedes embora para trazer o Auro. Não dá para entender umas coisas. Tem umas coisas que não dá para entender ali no Santos. Você manda o garoto da Vila embora e traz alguém que não tem nada a ver com o Santos. Mas já é passado, já é passado. E aí o Adonis Frias, esse daí a gente não tem como nem falar. Agora, o Vitor Hugo é um jogador interessante, vindo para o Santos, chegando ali no Santos ali, tendo a oportunidade porque ele vai ter, é um jogador interessante. E se a gente parar e começar a analisar, jogadores que vêm ali do Rio de Janeiro para o Santos, acaba se dando bem. Se a gente começar a puxar lá para trás jogadores que veio, olha o Leozinho, nosso queridíssimo lateral esquerdo. Então, são jogadores que acabam se dando bem ali no Santos. E o Vitor Hugo, ele tem tudo para se dar bem ali no Santos. Então, portanto, a gente tem que saber se realmente esse empréstimo é até o final de 2026 mesmo, sem aquela cláusula no contrato que se aparecer com vendas tem que vender, a não ser que o Santos autorizar e querer ganhar o dele também, porque o Santos pode ter ali o passe fixado ou alguma coisa assim com a opção de compra. Não, eu quero e acabou. Então, vamos ver, mas me chama a atenção, sim. Eu já tinha falado aqui no canal aqui essa semana que era um jogador interessante, sim, para o Santos trazer. Mesmo eu voltando a dizer de novo, um jogador de 21 anos, o Santos ainda não tem dentro da base, formado ali para acertar, pegar essa posição. É claro que ele vai pegar mais ou menos ali aquele lugar do Gabriel Bom Tempo. Mas dizem que para você ter um grande time, você tem que ter um grande elenco para disputar um campeonato brasileiro. Então a gente até entende, tem que vir para formar aquele time forte ali, para quem sabe aí depois conseguir ainda alguma coisa dentro desse campeonato brasileiro. Eu que tinha tanta esperança, mas alguma coisa que eu já quero dizer é pelo menos, se já que não dá aquilo que a gente tanto sonhou, pelo menos confirmar o Santos em 2026 na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o negócio começa a ficar meio complicado, começa a gente ficar de cabeça baixa, e quando você fica de cabeça baixa, você só fica olhando para baixo, você não olha para cima, só olha para baixo. E para baixo o que, que é? É a buraqueira que tanto eu falo ali. Então, temos que pensar alguma coisa diferente para quem sabe amanhã ou depois começar pelo menos a olhar para frente, já que não dá para olhar para cima, ou pelo menos olhar no rumo da sua altura, ou que vai o seu olho. E a torcida jovem e a sangue jovem, que foi punida pela Federação Paulista, e não vão poder entrar nos estádios até o final de 2025.
depois do jogo lá contra o Vasco, parece que andaram fazendo algumas coisas lá que não deviam, e acabou sendo condenada e não vão poder entrar no estádio. Claro que a torcida, talvez com a camisa, alguma coisa assim, mas o torcedor, se ele vai pôr uma roupa diferente, uma camisa normal, ele vai entrar, penso eu, porque tá falando o nome da torcida. Agora, os integrantes, eles não vai estar com o uniforme da torcida jovem e da sangue jovem, eles vão poder entrar no estádio. Vamos ver, vamos aguardar para ver. E o Vojvoda, que já bindou, o Vojvoda já está no boletim informativo diário da CBF, e significa que domingo ele faz a sua estreia contra o Fluminense na Vila Belmiro. E olha, o Fluminense que pode ter como adversário o Neymar. Neymar que precisa voltar a ser o Neymar que o torcedor do Santos está esperando. Porque tem umas coisas também que a gente fica assim meio que triste com as coisas que a gente vê. Por isso que eu disse que eu fiquei muito, muito irritado depois daquele jogo contra o Vasco, com tudo que aconteceu. E aí você vê naquele cartão amarelo do Neymar, você vê ele tomando o cartão porque ele está forçando e pedindo para o árbitro, dá o cartão, dá o cartão, dá o cartão, e o árbitro não tem como. Ele tem que chegar uma hora e tem que dar o cartão. E aí, depois aconteceu tudo aquilo que aconteceu, e aí você começa a lembrar em certas coisas, você começa a se chatear, ficar chateado. Por isso que eu disse que eu estava e ainda estou muito chateado com tudo que aconteceu daquele jogo do Vasco para cá, que vai deixando os torcedores do Santos muito frustrados com aquilo que vem acontecendo. A gente espera que com o comando do nosso queridíssimo Vojvoda agora, o Santos possa, sim, ganhar um rumo diferente daqui para frente e, quem sabe, aí, começar a aparecer vitórias para dar uma mudada nos ares do Santos daqui para frente. Ó, e a arbitragem para domingo vai ser o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, o Bruno Rafael Pires, de Goiás, o Leone Carvalho Rocha, de Goiás, e no VAR. Esse cara aí é muito importante, esse cara aí, ó. Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Esse cara aí é muito importante, porque esse cara, por que eu falo que é muito importante? Porque ele é um dos responsáveis pela arbitragem dentro de campo. Aquilo que ele pode ver no monitor que o árbitro não vê, ele tem que corrigir. Como que ele tem que corrigir? Chamar o árbitro e mandar aí no monitor. Porque, como eu já disse aqui, Internacional, Vasco e Bahia, o Santos foi totalmente prejudicado dentro desses 3 jogos. Não vou dizer assaltado, não, porque eu não vou falar, porque acredito que eles não têm essa intenção de, como se diz, assaltar, mas que foi prejudicado. Erraram muito. E muito por conta do árbitro de VAR. Então, portanto, o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, ele tem que ficar esperto, porque a torcida do Santos está de olho na arbitragem do VAR, principalmente do VAR. Claro que dentro de campo também, mas esse cara do VAR aqui é o cara mais importante hoje na arbitragem, porque ele tem o direito de corrigir o erro dentro de campo e eles não estão corrigindo para o lado do Santos. Estão prejudicando o Santos. Ó, é claro que ainda todo mundo está jogando. Quem será, quem vai ser, qual será o time do Santos para domingo? Tá difícil, porque agora chegou o Vojvoda. Quem vai ser? O Luizão de zagueiro? Ou estão falando que o Zé Ivaldo está treinando? Ou vai ser o Zé Ivaldo? Se for para o Luizão fazer a partida que fez contra o Vasco, contra o Bahia, e aquele meio do campo do Santos também jogar da maneira que vem jogando, não há Ramos Delgado que vai aguentar nas defesas do Santos. Não há Ramos Delgado que vai aguentar na defesa do Santos. Ou não vai ter Alex e André Luiz que vai aguentar naquela defesa do Santos. Ou Neto e Joãozinho, ou Durval e Edu Dracena, não vai adiantar. Mas o meio de campo do Santos tem que jogar a bola, porque, pelo amor de Deus, o meio de campo do Santos é como eu sempre venho falando, é uma praça no centro da cidade onde todo mundo caminha à vontade. Ninguém faz nada. Então vamos ver se o Vojvoda agora dá um jeito, porque eu venho falando
que tudo cai sobre a defesa do Santos. Mas não há zagueiro que aguenta também, às vezes, um meio-campo na frente, uns volantes na frente que não pega ninguém. Aí é complicado, aí é difícil. Então vamos ver, tomara que o Vojvoda comece a montar esse time do Santos diferente, quem sabe aí, para poder dar um pouco de alegria para os torcedores do Santos, porque estão que nem eu aqui, nervosos, bravos, irritados, chateados, tá aquela coisa assim diferente. Eu até limpei tudo que tinha aqui do Santos, porque nem camisa do Santos, nem o boné do Santos eu tô pondo mais. Meu Deus, porque não dá, não dá. Você pensa, vai com aquela esperança toda e chega no final, nada acontece. Então vamos esperar que as coisas comecem a voltar ao normal para o Santos, daquele Santos que nós conhecemos. E aí, quem sabe, a gente volta a usar tudo isso aí de novo. Estou em protesto, como a torcida do Santos estava em protesto em 2000, 2002, lá, quando não ganhava nada, faixas de cabeça para baixo, se é que as faixas têm cabeça, eu acho que elas só têm o lado, mas de cabeça para baixo, pendurada, e quando o Santos foi campeão, voltou tudo ao normal. Então, quem sabe um dia eu volto tudo ao normal aqui, como para ficar mais bonita aqui para falar, porque senão fica só eu aqui falando, falando, ninguém presta atenção no que tem ali atrás, só o interruptor da luz, só essas coisas só. Mas vamos tocando aqui, vamos tocando, a gente faz isso aqui porque gosta, porque sempre gosta de falar do Santos, e tem as pessoas que gostam de ver a gente falar e gostam de comentar, e pode comentar também, pode criticar também, aqueles que não gostam, pode criticar também, porque a derrota faz parte da vitória também. É assim que eu penso. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.